paz por Cristo. Amém? Vamos dar continuidade às nossas meditações no livro de Mateus. Hoje meditando em Mateus 15, de 21 a 28. Estarei lendo e os irmãos acompanhem. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele lhe respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou boa. Graças a Deus pela palavra aqui proferida, e que Deus possa estar colocando no nosso coração todos os desejos que nos foi permitido nesta manhã e nesse dia, né? Quando eu estava diante desse texto, eu fiquei imaginando que eu já conheci um pouco também sobre essa história. E aumentou a responsabilidade de falar dela, quando eu vi que na Bíblia estava escrito aqui: Tiago pregou dia 30/30 de 2019. Falei, aumenta a responsabilidade, né? Mas um episódio interessante da Bíblia, algo que chamou a minha atenção, coisas que parecem que nós sabemos. Eu estou sempre falando que são coisas que parecem que nós já sabemos. Parecem ser coisas simples, mas são coisas que trazem muito aprendizado para nós nesses dias, né? Aqui eu começo aprendendo que a verdadeira fé pode, às vezes, ser encontrada onde menos poderia ser esperado. De onde menos se espera, pode-se encontrar a verdadeira fé. Se essa mulher vivesse em Betânia ou Jerusalém, uma tal petição já teria demonstrado grande fé. Mas quando descobrimos que ela vinha de Tiro e Sidom, uma oração assim nos enche de surpresa. Por quê? Porque Tiro e Sidom era uma cidade que, apesar do seu poder econômico, do seu crescimento, trabalhava com tecidos, com vidro, tinha um grande patrimônio, muitas conquistas, mas era um povo idólatra, era um povo totalmente fora do contexto de Deus. Então, vindo dessa mulher, essa petição, esse pedido, era algo assim que nos chama muita atenção. Como que pode, né, de um lugar tão diferente, surgir alguém com um pensamento voltado para Cristo? Então, um dos lugares que a gente menos espera é da onde surge a verdadeira fé. Mas isso nos enche de surpresa. É a graça de Deus e não o local que faz uma pessoa tornar-se crente. Presta atenção nessa frase. É a graça de Deus que faz, não é o local. Isso é muito importante. Nós temos exemplos na Bíblia, como Gease. Gease era o servo de Eliseu. Estava ao lado de Eliseu, presenciava as obras que Eliseu fazia, dava testemunho disso, observava, vivia junto com Eliseu, era servo de Eliseu, viveu como profeta e ainda incrédulo e enamorado do mundo. Lembra de Gease? Estava do lado de Eliseu, presenciava tudo, até quando Eliseu diz: abra os olhos para que ele enxergue. Ele viu coisas que ele nunca tinha imaginado ver.
presenciou coisas maravilhosas, mas nunca deixou de ser enamorado pelo mundo. Quando Naamã chega, ele pede, Eliseu manda ele fazer aquelas coisas, mergulhar 7 vezes e tal, mas quando ele vai presentear, Eliseu diz, não, e não quer. E Geazi faz o quê? Geazi vai atrás, porque aquilo lá para ele era interessante, e colheu coisas ruins. Ele não aprendeu com Eliseu isso. Viveu ao lado de Eliseu e praticava coisas que não eram agradáveis. Então, não é o local, né? Outro exemplo é a menina na casa de Naamã. Residiu em meio a superstições e idolatria. Ainda assim, testemunhou fielmente de Deus. Isso nos mostra que é possível viver nas costas de Tiro e Saidom e ainda assim ter um lugar no reino de Deus. É possível viver em Tiro e Saidom e ainda ter um lugar no reino de Deus. Esse é um dos primeiros ensinamentos que nós aprendemos com um texto como esse. A aflição, às vezes, demonstra ser uma bênção para a alma de uma pessoa. A aflição é uma bênção. Para nós analisarmos dessa forma, se torna até estranho, né? A gente imaginar. Mas imagine que provações essa mãe deve ter passado ao ver uma filha afligida por um demônio, sem poder ajudá-la. Como que seria a convivência daquela mãe? Ela queria ajudar. Você pode ver até um pai desprezar, mas mãe não. E ela convivia com a filha, e a Bíblia não relata, mas possivelmente já tinha procurado várias formas, e às vezes procurado até os deuses deles ali, né? Moloque, Azera, sei lá, tantos deuses que eles tinham naquele tempo, mas nenhum resolvia. E ela procura o Jesus, porque sabia que Jesus tinha solução para aquele problema. A aflição, às vezes, demonstra uma bênção para a alma de uma pessoa. O lado bom é que essa tribulação serviu para conduzi-la a Jesus e ensiná-la a orar. O Salmo 119, 71, diz assim que foi bom eu ser afligido para que eu aprendesse os seus preceitos, para que eu aprendesse os seus ensinamentos. Sinceramente, esse versículo, quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei bastante apreensivo com isso. Eu me lembro de um testemunho dado, e uma pessoa estava passando por um grande problema sério mesmo. E todo mundo achou que a pessoa se saísse da presença de Deus e não voltasse mais, abandonasse tudo devido àquela situação. Mas ele entrou no meio da união masculina, junto com todos os homens que tinham ali antes, e falou esse versículo, e falou, olha, para mim foi bom ser afligido, isso me aproximou mais de Deus. Aquilo me chamou a atenção, tem uns 10 anos atrás, mais ou menos, ou mais, mas até hoje, quando eu leio esse versículo, eu lembro disso. E tem me trazido força em momentos difíceis. Às vezes, nos momentos difíceis, é o momento que Deus mais fala com você. É o momento de mais aproximação. A nossa ignorância quanto à nossa impaciência são demonstradas na tribulação. Esquecemos que cada cruz no caminho é uma mensagem de Deus. As provações são destinadas a nos fazer meditar e nos desligar desse mundo. Muitas vezes nós estamos tão tensos e tão entristecidos com algumas coisas, que a única solução que nós vemos é realmente nos aproximarmos de Deus. E nesse momento em que nós nos aproximamos de Deus, e esquecemos a nossa ignorância e a nossa impaciência, nós começamos a enxergar soluções. Essa mulher, com certeza, já tinha procurado várias formas, como eu disse. Mas quando ela olha para Cristo, ela começa a observar. É assim conosco também. Nós, muitas vezes, nas nossas situações de tribulação, nós costumamos buscar força nos nossos próprios braços. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vimos a solução. Aqui, ali, obrigado.
Mas daqui é da natureza mesmo, viu, essa rouquidão. Passará é difícil. As provações são destinadas a nos fazer meditar e desligar desse mundo. Qualquer coisa é melhor que viver despreocupadamente e morrer em pecado. Então, às vezes, é melhor você ser afligido. Às vezes, é bom você sofrer umas pressões aí. É melhor. Qualquer coisa é melhor que viver despreocupadamente e morrer em pecado. Olha bem como que é a diferença disso. Se já pensou você viver uma vida de boa, como diz os jovens aí hoje em dia, estou de boa, mas morrer no pecado. Ou viver uma vida de dificuldade, às vezes de briga, de luta, mas ter uma esperança de que vai ter uma vitória em Cristo. Aí, a decisão é de cada um. Qualquer coisa é melhor que viver despreocupadamente e morrer em pecado. 1000 vezes sermos afligidos e fugirmos para Cristo, como aquela mulher cananeia, do que viver tranquilamente e, por fim, morrer sem Cristo, como o louco homem rico, em Lucas 12, 20, que diz, agora os meus celeiros estão cheios, agora eu posso dizer, descansa, minha alma, temos bens, temos tudo hoje. E aí se diz, em Lucas 12, 20, louco, hoje lhe pedirão a cabeça, e para quem ficará os seus bens? Então, pensa bem nessa situação, qual que é o melhor? O melhor, às vezes, é viver uma vida de luta, mas com a certeza de uma vitória em Cristo. Posterior, né? O povo de Cristo, no terceiro ponto, o povo de Cristo mostra, com frequência, menos misericórdia e compassivo do que Cristo. Veja que a mulher aqui citada não foi bem recebida pelos discípulos. Talvez acharam que ela fosse indigna de receber ajuda da parte do mestre. E qual que foi a resposta? No versículo 23 diz, contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe, manda embora, porque vem gritando atrás de nós. Manda embora, está causando escândalo. Manda embora, está cheirando mal. Manda embora, se afasta, porque não presta. Foge, porque o testemunho é ruim. Essa é a concepção, muitas vezes, dos discípulos de Deus. Aqui os apóstolos agindo dessa forma. E muitas vezes, nós agimos dessa forma também. Eu não estou me retirando do meio não, viu? Ainda existe disso. Pessoas que se dizem crentes, mas insistem em desencorajar os que estão buscando Cristo. Eu vi muitas mensagens na internet e vi muitos testemunhos relativos a isso. Paulo disse que nós devemos ser imitadores de Cristo, mas temos muitas dificuldades. Às vezes o preconceito já vem antes, isso daí já está condenado. Isso daí não tem jeito, é perigoso. Colocamos sempre, olha, é uma pessoa também. Mas, porém, no entanto, essas palavrinhas sempre fazem a diferença, né? Eu me lembro que no início, há uns 20 e poucos anos atrás, quando comecei a aprender um pouco da Bíblia, sempre li, mas aprender um pouco da palavra de Deus. E sempre eu gosto de conversar com pessoas que entendem da Bíblia, ou pessoas mais velhas, para que a gente possa colher alguma coisa. Sempre é bom, interessante isso. E principalmente os mais velhos. Eu, na minha concepção, prefiro conversar com pessoas bem mais velhas, né? E me lembro que uma vez eu procurei um pastor, logo no início, um pastor de fora, que iria conversar sobre a Bíblia. E comecei a fazer citações da Bíblia, e comecei a dialogar sobre a Bíblia. Mas levei um pé do vidro, né? Um tapão e fiquei meio desmotivado, não vou mentir não. O camarada me respondeu assim, eu só converso da Bíblia com quem está no mesmo nível que eu. E eu olhei e fiquei pensativo, eu falei, para me chegar a conversar da Bíblia com uma pessoa assim, então,
Quando eu chegar no final da minha vida, eu não quero conversar mais não, eu vou aprender nos meus livros, aí, nas minhas coisas, e fiquei bem desmotivado. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes você vai levar respostas aí, vai levar tapa, vai levar pisão, que vão procurar desmotivar você. Não esquece que nós vivemos uma luta constante. Mas você não vive para agradar homens. Você vive para servir a Deus. Isso é importante. Se você quer servir a Deus, você vai cada vez buscar o melhor para servir a Deus. E eu continuei buscando. Isso daqui me chateou. Até hoje eu ainda me lembro disso. Só que Deus vai mostrando as coisas passo a passo. Não vou dizer que seja vingança ou coisa que eu desejei mal para alguém. O camarada caiu. E já veio perguntar para mim coisas da Bíblia. Eu fiquei olhando para ele e eu respondi. Não retribuir o mal com o mal. Mas até sobre salvação, nós conseguimos expor para esse pastor. Então, não se deixe desmotivar por algumas palavras ou por alguns olhares feios aí. Antes, continue firme. O seu alvo é Cristo. Busque. Fiquei sem graça, mas as palavras de Deus traz paz, traz força para quem busca. E acabei aprendendo que importa servir a Deus e não agradar a homens. Lembra de como trataram Paulo quando chegou em Jerusalém pela primeira vez? Lá em Atos 9, 26. Quando Paulo chega, ele quer conversar com os apóstolos e quer se familiarizar ali. Mas Paulo era perseguidor. Paulo era agressivo. E os apóstolos levaram em consideração isso. E evitaram Paulo. E deixaram Paulo de lado. Evitaram mesmo, levaram em consideração o que ele era, não o que ele poderia falar ou trazer para eles. E Barnabé vai lá e traz e dá testemunho da vida de Paulo, e as coisas vão se resolvendo. E Paulo deixa grandes ensinamentos para nós nos dias de hoje, né? Então, foque nisso, foque em Cristo. Você serve a Cristo, você busca a Cristo. Quem tem a solução é Cristo. E vamos andar para frente. Cuidemos para nunca dar lugar a essas atitudes. Cristo pode, às vezes, nos deixar esperando, conforme fez com aquela mulher, porém, jamais nos despedirá vazio. Ele pode até te deixar esperando, você pode até achar longa a espera, mas com certeza de uma coisa, Ele jamais te deixará voltar vazio. Observe a resposta de Cristo, que Cristo tinha até um tom desencorajador para aquela mulher, né? E ele responde assim no versículo 24. Ele lhe respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nossa! Dá uma olhada e pensa, né? E agora, né? Achei que ia me ouvir, ia me abençoar, ia me ajudar, e vem com uma resposta dessa. Desmotiva sim. Às vezes, muitas pessoas retornam para trás e não insistem. A mulher, não. A mulher insistiu. Mesmo assim, ela insistiu. E disse no versículo 25, então ela veio, prostrando-se diante dele, e disse: Senhor, socorre-me. Passou por cima da resposta que ele deu e continuou se humilhando e disse: Senhor, socorre-me. Ela tinha certeza de que ele tinha solução. E ele, mais uma vez, dá uma resposta menos encorajadora ainda, diz ele. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ainda ofende, né? Ainda ofende, porque era assim que era tratado as pessoas que não eram de Cristo, né? Eles olhavam como pessoas impuras, né? Esse povo cananeu aqui era um povo duro, viu? Se for olhar a história para trás, nosso tempo é curto, mas se você for olhar a história deles para trás, causaram grandes problemas, e causam até nos dias de hoje pessoas com as mesmas atitudes, trazendo por meio do povo cristão coisas que não são de Deus. Então era um povo assim meio... Não é bom tomar do pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Senhor,
mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Ela olhou para Jesus como quem diz assim, falou, não, tudo bem, mas migalhas da tua misericórdia já serão o suficiente para mim. Pouca coisa, eu não quero muito não, eu só quero as migalhas mesmo. Quando às vezes quem estava comendo o recheio não estava fazendo efeito, na vida dessa mulher, as migalhas faziam efeito. Então é bom a gente aprender isso daqui também, né? Ao que ela diz, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou boa. Muitas vezes, Cristo está testando a sua fé. Muitas vezes, você está sendo colocado à prova para receber uma bênção. E muitas vezes, você desiste de receber essa bênção no meio do caminho, porque você não persevera. Porque você realmente não está firme nisso. Você começa a duvidar. E a dúvida é a causa da perca, porque a fé é que nos leva à vitória. É a fé que nos leva à vitória. Mateus 7,7 diz assim, pedi e vos será dado, buscais e acharei, batei e a porta vos será aberta. É a palavra de Deus que está dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. Continue buscando, continue se fortalecendo nisso, continue que realmente essa passagem nos traga um bom sentimento de Cristo para a nossa vida, um desejo de nos aproximarmos cada vez mais, e recordemos dessa narrativa quando estivermos orando por nós mesmos, quando nós estivermos orando por nós mesmos. Muitas vezes nós esquecemos de orar por nós mesmos, nós ficamos lembrando de outros e esquecemos de orar por nós mesmos. E coloque diante de Deus realmente aquilo que está no teu coração. Coloque diante de Deus todas aquelas coisas que você realmente está precisando, ou que alguém, talvez, o esteja precisando. Pode colocar com palavras simples, mas abra o teu coração e, principalmente, tenha fé. Cristo tem solução. Vamos orar? Deus, nós te rendemos graça por essa oportunidade de compartilharmos da tua palavra e te agradecemos, a Deus, por nos trazer aqui e estarmos diante da tua palavra com o coração cheio do teu Espírito, Deus, para falar da tua verdade. Peço por esse povo, que cada vez mais ele sinta o desejo de se aproximar de ti e que o Senhor acrescente-nos a fé todos os dias, Pai, e que nós possamos cada vez mais crescer em verdade e em espírito e fazer aquilo que é agradável a ti. Perdoa os nossos erros e ser conosco em nome de Jesus. Amém.